Olá, pessoal. Sou Maria Helena Simieli, autora do livro de Geografia, e vamos conversar hoje um pouco sobre os elementos, os conteúdos, as novidades que tem no livro de Geografia. Então, vejam bem, vamos começar pela parte inicial aí do Conheça Seu Livro, onde nós vamos ter um resumo geral de todas as seções, todas as partes, todos os componentes que tem no livro de Geografia. Então vejam bem, Conheça Seu Livro, ele apresenta todos os itens que nós vamos ter no livro de Geografia. Então, uma primeira parte, e aí eu chamaria atenção para essa nova coleção, que nós vamos ter meu ponto de partida e meu ponto de chegada. O ponto de partida, ele explicita ou ele levanta com os alunos, o professor tem condições de levantar com os alunos, o estágio em que os alunos estão. Se ele precisa de reforço numa determinada parte ou em outro, enfim, ele faz uma prévia do que os alunos já têm naquele ano em que estão. E o ponto de chegada, ele faz uma avaliação de todo o material, de todos os elementos fundamentais que foram vistos naquele ano. Então, uma parte que chama a atenção nessa nova proposta é o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, nós vamos começar com o ponto de partida. Outro item que nós vamos ter, eu vou rolar agora todos os itens, é a abertura da unidade, que sempre tem 2, 3 questões que colocam os pontos fundamentais que serão vistos naquela unidade. Abertura do capítulo. O capítulo, dentro da unidade tem os capítulos. A abertura do capítulo normalmente é um poema, uma história em quadrinhos, um texto um pouco mais lúdico, que direciona o aluno para aquele capítulo que será trabalhado. O item pesquise vai levar o aluno a pesquisar, levantar mais informações sobre um determinado assunto. Tecendo saberes, é feito um trabalho com outras disciplinas, sempre mostrando uma inter-relação entre elas. O item, assim também aprendo, normalmente são ou textos mais lúdicos, HQ, mostrando que você tem outras formas de aprender que não o texto convencional. Desafio é alguma questão que o aluno se sinta desafiado a responder aquele questionamento e seguir em frente. Saiba mais. É uma forma de colocar uma informação, um componente qualquer a mais naquele texto, naquele foco do capítulo que está sendo trabalhado. O que estudamos é praticamente o fecho do capítulo. E minha coleção de palavras de geografia, ele sempre vai aparecer em cada capítulo uma palavra que é bastante utilizada, não diria que ela é específica, mas ela é muito utilizada em geografia e o aluno então vai fazer um trabalho em cima daquela palavra específica. Meu ponto de chegada, como eu já coloquei no inicial, nós temos o ponto de partida e o ponto de chegada, onde é feito um levantamento do que foi trabalhado naquele capítulo. Então, basicamente, são esses os pontos que nós vamos trabalhar no livro como um todo. Essas são as seções, os itens, etc., que existem nesta coleção. O item seguinte é o sumário. O sumário eu coloquei aqui em específico para vocês perceberem a posição onde vai estar o ponto de partida e o ponto de chegada, que são 2 itens trabalhados em todos os volumes. Então vejam bem que o livro já começa com o meu ponto de partida. Quer dizer, o que foi visto nos anos anteriores, no caso específico aqui é do 4º ano. Quer dizer, o meu ponto de partida, quer dizer, o que foi visto até agora, o aluno tem condições de acompanhar o que virá? Então, é esta a ideia do meu ponto de partida. E aí, toda a estrutura do texto, daquele volume, com
as seções que nós levantamos no slide anterior. O que estudamos, o que aprendemos, tecendo saberes, pesquisa e assim por diante. E, no final, o meu ponto de chegada. Então, este sumário é mais para vocês perceberem a posição aí do meu ponto de partida, meu ponto de chegada e o peso ou a forma de colocação que eles têm dentro da coleção. Ainda aparece o glossário e uma referência bibliográfica comentada. Quer dizer, tem uma colocação em cima dessa referência bibliográfica, um comentário sobre cada uma das referências indicadas. O item seguinte, que é o livro do professor, eu coloquei aqui uma página do livro do professor. Até então, e posteriormente, eu só vou mostrar o livro do aluno. Mas o livro do professor, eu coloquei essa página para ficar claro como ele vai aparecer para vocês com as informações em U. Então, nós vamos ter todas as informações colocadas no livro de uma forma que fique fácil para o professor acompanhar ou complementar ou ter alguma informação. Eu chamaria uma atenção especial para orientações gerais, onde vai mostrar as habilidades da BNCC. Então, esta atividade que é de uma seção chamada Pesquise, ela vai estar dentro de que item da BNCC? Qual é o item da BNCC que está sendo trabalhado? Aí tem também os temas contemporâneos transversais a esta informação trabalhada, um texto complementar e na página seguinte vocês vão ver informações específicas deste pesquise, que são os pontos, melhor dizendo, são os pontos de referência no campo. Então tem um desenho de uma nação indígena e o aluno vai fazer uma série de atividades onde ele vai ter que ler as informações dessa representação. Então, o que está à direita, o que está à esquerda, onde tem o maior número de casas, qual a direção que o barco está indo, enfim, uma série de questões que são pedidas na atividade e na lateral nós vamos ter as informações que vão interessar, porque, por exemplo, tem uma indicação que está este chamado aqui em vermelho, na questão 2 e 3, essas duas questões podem servir para o professor como avaliação, que é um item também bastante trabalhado em toda a coleção. Então, esses dois itens podem servir para o professor como avaliação. Tem também o que serve para trabalho de casa, o que é de atividade oral. No caso específico aqui, eu quis chamar a atenção para o item avaliação. Por quê? Item avaliação, que o professor pode trabalhar, então, isto como avaliação, mas nós vamos ter aqui, no rodapé, para o professor trabalhar, os objetos pedagógicos. Esses objetos pedagógicos, desculpe aí ter avançado, os objetos pedagógicos, eles estão colocados, ele está bem no rodapé aí da página. Os objetos pedagógicos, em termos de avaliação, porque são duas atividades, a 2 e a 3, que podem ser trabalhadas pelo professor como avaliação. E aí o professor tem um quadro do que qual é o objeto pedagógico que ele iria trabalhar, então está explicitado aí qual é o objeto pedagógico e os níveis que os alunos podem alcançar, que é um nível desenvolvido, desenvolvido parcialmente ou pouco desenvolvido. Então, qual o nível que cada aluno está, ou que a classe no geral, o professor pode fazer um levantamento e ele tem aqui toda a orientação para fazer em função dos objetos pedagógicos a avaliação deste tipo de representação. Então, esta é uma página típica do manual do professor e eu peguei esta página porque ela tem a parte de avaliação, que evidentemente não será toda a página apresentada vai ter avaliação,
Várias páginas não vão apresentar, evidentemente, avaliação. A avaliação é, de vez em quando, aparece uma avaliação para ser trabalhada. Eu vou, daqui para frente, ressaltar alguns pontos que são básicos nessa coleção, que são, basicamente, eu diria, o alicerce da coleção. A coleção está toda estruturada na alfabetização cartográfica. É o ponto central da nossa coleção, e aí nós vamos desenvolver todos os temas geográficos, mas calcados na alfabetização cartográfica, ou seja, esta preocupação da alfabetização cartográfica, ela está muito evidente na coleção. Ela é efetivamente trabalhada do primeiro ao quinto ano, do mais simples ao mais complexo, mas com um peso bastante grande. Então, nós iniciamos no primeiro ano com elementos bastante simples, e a ideia é sempre partir do próprio corpo da criança para chegarmos de uma representação mais avançada, mais complexa. Então, vejamos, a gente começa com a história de desenhar o corpo, a criança deita no chão, desenha o corpo no papel, papel pardo, ou qualquer outro papel, pode ser até jornal, aí depende das condições da escola. Mas nós vamos partir do desenho do próprio corpo, do desenho da mão da criança. Então, coisas bastante simples do primeiro e segundo ano. Esta representação. Vejam bem, a primeira representação a ser feita é uma representação com maquete. Então, foram feitas maquetes a partir da foto anterior. Então, vejam bem, fizemos a maquete, tiramos uma foto na oblíqua e uma foto na vertical, para ela ficar totalmente correlacionada com a foto anterior, com as imagens da página anterior. Então, temos numa página espelhada as duas informações. Uma com a fotografia ou imagem de satélite e outra com a representação em maquete. O segundo item da alfabetização cartográfica que eu estou apresentando para vocês já é um grau de complexidade maior. Vejam bem que é quinto ano, então nós estamos aumentando sempre a complexidade, e no quinto ano nós estaremos trabalhando com a altitude. Como representar um morro que a criança está vendo, a parte baixa, o morro, etc. Como isso é representado no papel. Esta é uma das partes em cartografia ou na alfabetização cartográfica das mais complexas para a criança ter o entendimento. Então, o que nós fizemos? Partimos do próprio corpo da criança e ela vai fazer uma primeira representação com a mão, o que é mais baixo, o que é médio, o que é mais elevado. Nós vamos fazer a representação das diferentes, no caso da mão, altura. Então, eu estou medindo o mais baixo, o médio e o mais alto. E isto representado tridimensionalmente. Eu estou medindo tridimensionalmente. Em seguida, eu vou abrir a mão. Então, vejam bem que as fotos estão nessa sequência. Eu abro a mão e, a partir daí, eu vou ter os três círculos, semicírculos, do mais baixo, médio e mais alto. E represento em seguida pelas cores. O mais baixo ao mais médio está representado em amarelo, depois eu tenho laranja, depois eu tenho marrom escuro. Então, isto vai estar representando as diferentes alturas da minha mão. Qual é a parte mais alta da minha mão quando eu estou colocando a mão no tridimensional? É esta parte. Esta parte, na representação bidimensional, ela aparece em marrom escuro. Então, vejam bem que eu tenho lá um marrom escuro, a parte onde eu tenho a maior altitude. Vejam bem, eu fiz isto com a altura, no tridimensional, e depois no bidimensional, e depois a representação no papel. Então, eu tenho uma passagem onde fica evidenciado o mais alto para o mais baixo, ou o mais baixo para o mais alto, melhor dizendo. Vejam bem, a ideia é que a criança entenda como é essa representação do alto para o mais baixo ou vice-versa.
que ela tem esse entendimento, e eu vou fazer isso na altura. Depois eu faço isso com uma maquete. Então, no livro, vocês têm uma sequência completa. Tem esta com a mão da criança, depois tem uma com a maquete, e com a maquete com placas de isopor para as diferentes altitudes. Depois eu vou ter, através de uma fotografia, e depois eu chego no mapa do Brasil. Vejam bem que a ideia é chegarmos ao mapa do Brasil. Então, o que interessa é este mapa do Brasil, para a criança, nesta sequência, perceber o seguinte: onde é a parte mais elevada do Brasil? É no verde? É nesse creme ou é no marrom escuro? Ela tem que ter este entendimento. Tendo feito este percurso, a criança vai me responder com tranquilidade. As regiões de maior altitude são as de marrom escuro. Essas são as regiões de maior altitude no Brasil. As verde clarinho, as mais claras, são as regiões de menor altitude. Por quê? Ela é o mesmo processo que ela fez na mão, na maquete, na fotografia e chegou ao mapa. Então vejam bem, gente, eu chego ao entendimento do mapa. Eu não parto daquela história de ter o mapa e falar para a criança: olha a legenda e me diga o que é mais baixo e o que é mais alto. Eu não fiz isso. Eu fiz uma sequência para ela entender o que é este mapa. E quando ela lê o mapa e me diz o que é mais alto, mais baixo, etc., ela está lendo graficamente. Ela está lendo de uma forma diferente da linguagem escrita, da oral, etc. Ela está lendo pela linguagem gráfica. Então é isto que nós queremos, que a criança leia uma informação pela linguagem gráfica e não fique presa à legenda ou a outras informações que estejam por escrito no rodapé do mapa e que ela saiba ler graficamente. É essa uma das grandes questões que nós vamos ter na alfabetização cartográfica. A leitura gráfica. A leitura pelo alfabeto gráfico e não só pela linguagem escrita, oral, etc. É outra linguagem. Então, o que eu gostaria de deixar claro nesse momento é a linguagem. Então, ela passa a ler graficamente. Em seguida, nós vamos ter uma leitura de mapas. Então, vejam bem que eu já estou num outro nível aqui. Já, também do quarto ano, mas também não, do quarto ano. E esta leitura aqui, eu não estou vendo a altitude, eu só estou lendo uma leitura de um mapa onde eu vou perguntar para a criança o seguinte: onde eu tenho os pontos, estados com maior taxa de urbanização, por exemplo. Então ele vai ter que dizer os estados mais escuros que têm um índice mais alto de urbanização. Quais os estados que têm maior concentração industrial? Que são esses com o verde escuro, não o verde claro, o verde escuro. Então eu vou trabalhando com o aluno as duas informações, de um mapa e de outro mapa. Aí eu vou para uma outra questão. Quais são os estados onde a grande concentração industrial, coincide com os estados de maior índice de urbanização? Então ele tem que dizer, por exemplo, São Paulo tem um alto índice de industrialização. São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo. Coincide com a urbanização, com estados com alta urbanização? Ele começa a correlacionar elementos, informações. É isso que interessaria nesse tipo de leitura. Não ficar numa leitura só, aqui o estado de São Paulo tem uma urbanização alta, o estado do Pará tem uma urbanização menor e assim por diante. Esta é uma informação que interessa, mas eu tenho que avançar. Coincide o estado do Rio de Janeiro com a industrialização e a urbanização? Então, um estado muito urbanizado é bastante industrializado? Então, ele começa a ver
correlação entre as informações. É isto que interessaria na leitura de mapas. Vejam bem que eu estou trabalhando com uma linguagem gráfica. Eu estou partindo de uma representação gráfica. Isso não está escrito na linguagem escrita, não está na linguagem escrita. Eu estou interpretando uma linguagem gráfica. Então, a importância de nós trabalharmos outras linguagens. Um segundo ponto, que é bastante trabalhado na coleção, são as paisagens. Nas paisagens, geograficamente falando, aí a importância da paisagem, eu vou trabalhar da seguinte forma, e aí eu começo analisando a paisagem. De onde é essa paisagem? Aí está lá no rodapé, embaixo, no rodapé da foto, né? Que é uma foto de São José dos Ausentes, não sei o que lá. Bom, vem aí a informação sobre a foto. De onde é? Quando essa foto foi tirada? Foi tirada em 1900, em 2018, assim por diante. Qual é, desculpem, o que está representado nessa imagem, onde está essa imagem, quando foi tirada a imagem e como. Então eu vou trabalhar basicamente com 4 itens. O que, onde, quando e como. Então com essas 4 questões, eu analiso tudo que tem nessa paisagem. Eu analiso tudo e separo por planos. Então, no primeiro plano, eu tenho o quê? Um pasto degradado. No segundo plano, eu tenho uma mata que tem araucária, etc. E no terceiro plano, eu tenho o céu. Então, eu vou analisar e representar essa paisagem por planos. Então, vejam bem, eu tenho aqui um primeiro questionamento para leitura de imagem e os 4 itens básicos para se ler uma imagem. Esses 4 que eu já rolei para vocês, 4 itens básicos para ler uma imagem. Então, vejam bem que eu tendo uma imagem, eu posso trabalhar com os alunos sempre com esses planos e aquelas 4 questões que eu levantei inicialmente. Então, esta mesma imagem aqui, no primeiro plano, uma área urbanizada, segundo plano, a área de morro com uma ocupação vegetal e o terceiro plano, o céu. Então, nós vamos ter também na leitura da imagem da paisagem, uma representação onde eu parto para facilitar a leitura para o aluno dos diferentes planos. E aí, com esses diferentes planos, o aluno tem uma forma de praticamente dividir a imagem e centralizar em alguns pontos que interessam para aquele assunto que está sendo trabalhado. Um terceiro ponto bastante trabalhado nesta coleção é a situação problema. A situação problema é trabalhada desde o primeiro ano, em todos os anos, e aí vai aumentando o grau de complexidade para cada ano. Este aqui é uma situação problema para o terceiro ano. Eu já pego sempre o terceiro ano, que é uma situação intermediária. Ele não está nem totalmente complexo e nem muito simples. Então, vejam bem, esta colocação feita para o terceiro ano, eu vou pegar uma imagem, uma foto da praia de Copacabana, Leme, e do outro lado Botafogo. Uma foto antiga, onde tinha de um lado a praia, do outro lado um outro bairro, como se chegava, ou como se poderia chegar, ou se chegava na época, da praia até o Botafogo. Como se fazia o percurso se eu tenho uma serra no meio, tem um morro aí no meio. Então, qual é a forma que os habitantes dessa região tinham o percurso para chegar de um lugar a outro? Provavelmente eles teriam que dar volta no morro, teria um percurso muito maior do que se tivesse uma solução que nós fôssemos direto de um lado para o outro. O segundo problema é
a região do rio em São Paulo com o rio Tamanduateí, onde era uma área que tinha um alagamento enorme, um alagamento muito grande, e corresponde àquela região basicamente da 25 de março, atualmente em São Paulo. Então, um grande, na época de chuva, inundava totalmente essa região. Vejam bem os desenvolvimentos, o que o poder público fez em cada situação. Eu tenho uma situação que é problema e qual é a solução que é dada. Então, numa página, a gente apresenta para o aluno a situação problema, e na página seguinte, nós vamos mostrar a solução que o poder público deu, que o aluno pode, inclusive, encontrar outra solução. No caso específico da imagem que tem Copacabana, Leme para o Botafogo, foi construído um túnel. Então, o túnel passou por baixo da serra, do morro, e o que vai acontecer? O deslocamento de uma área para outra acaba sendo totalmente direto. Para a região alagada do rio Tamanduateí em São Paulo, o que foi feito? O rio foi totalmente canalizado. Então, com a canalização do rio, as enchentes praticamente sumiram. Ainda tem, etc., mas não tem as proporções que ela tinha antes do rio ter sido canalizado. Então, eu tenho uma situação que é problema e eu tenho uma solução para aquele problema. E isso nós vamos trabalhar desde o primeiro ano até o quinto ano, aumentando a complexidade tanto dos problemas quanto das soluções encontradas ou pelo poder público ou pela comunidade civil e assim por diante. Outra questão bastante trabalhada é o meio ambiente, que nós também trabalhamos desde o início até o quinto ano, sempre com aquela preocupação da inserção do aluno. O que você faria nessa situação? Frente a esse problema, que proposta você apresenta? Então, vejam bem, nós vamos mostrar isto através da pegada ecológica, no quinto ano. Por que eu peguei a pegada ecológica? Porque já é um negócio um pouco mais complexo, que é, ele calcula a quantidade de recurso natural que cada ser humano consome para manter o seu estilo de vida. Então, para manter o meu estilo de vida, quanto eu consumo dos recursos naturais existentes? Quanto a outra pessoa consome, quanto a outra pessoa consome. E aí, eu tenho um mapa de quais são os países e o consumo de recursos naturais. Vejam bem, Estados Unidos, China, Índia, são países com maior consumo de recursos naturais para manter o seu modo de vida. E isto os especialistas chamaram de pegada ecológica. Quanto a gente consome para manter o nosso sistema de vida. Aí eu apresento do lado uma atividade em que o aluno vai fazer a sua pegada ecológica. Então tem aí as questões em que ele vai responder o que ele faz em cada situação e no final como ele pode calcular a sua pegada ecológica. Então, por exemplo, com que frequência você come carne vermelha? Alternativa 1, 2 e 3. Aí tem várias questões. Outra, você compra roupa, tênis, boné, mochila para a escola com que frequência? Todo ano, cada 3 anos, cada 4, enfim. Para cada situação, você vai ter uma pontuação. Você vai com que recurso, como meio de transporte você vai para a escola? Você vai de carro próprio, você vai de bicicleta, você vai de transporte coletivo. Para cada um deles você vai ter uma pontuação. No final, o aluno soma todos os pontos que ele colocou e ele vai ter a sua posição, se ele consome muito, médio ou é um consumista total dos recursos da natureza. Ou se ele é uma pessoa mais ecológica, tal, que não está consumindo tantos recursos da natureza. Quer dizer, a preocupação aqui é inserir o aluno dentro do problema, dentro da questão meio ambiente, ele fazendo as suas colocações, o seu cálculo, vamos dizer assim, da sua pegada ecológica. E o último ponto que nós vamos ter é a minha coleção de palavras de geografia.
A ideia de fazermos essa minha coleção de palavras de geografia é que, dentro de um determinado unidade, um capítulo, o aluno pegue uma palavra que foi trabalhada naquele capítulo e detalhe aquela informação. No caso específico aqui, minha coleção de palavras de geografia vai trabalhar com cidade. Qual é o conceito? O que você sabe? O que é uma cidade? Aí o aluno ou procura no dicionário, ou discute com o professor apresenta alternativas, enfim, o que é uma cidade? Isso é discutido e o aluno vai fazer uma colocação do que é uma cidade. Em seguida, eu apresento a colocação. Qual a diferença entre cidade e município? Eu avanço um pouco, veja bem, quinto ano. Eu não vou fazer isso no primeiro ano, no segundo ano. Então, no quinto ano eu já falo o que é cidade e a diferença com o município. Então, ele já vai ter que trabalhar não só com o urbano, mas no município com o urbano e com o rural. Então, eu já apresento a diferença entre cidade, município, cidade e município. Então, ele vai trabalhar essas duas questões que são bastante utilizadas em geografia. Claro que não são únicas, mas elas são muito utilizadas e nós temos que saber diferenciar o que é uma cidade do que é um município. Então, isto permite ao aluno trabalhar melhor algumas informações específicas específicas ou bastante utilizadas naquela disciplina, aquele componente curricular. Então, gente, basicamente eu ressaltei, claro, aí 4, 5 pontos fundamentais em geografia, mas evidentemente não são os únicos, e nós temos esses itens básicos aí dentro da nossa coleção e espero que vocês tenham condição, gostem de trabalhar esses elementos e bom trabalho!